Meus irmãos, graça e paz de Jesus, bom dia. Deus, com a sua bondade, a sua esperança, ela encontra o seu coração nessa manhã. Queria citar um texto lá da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 18, ele diz assim: deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. E antes dele citar esta ideia de que em tudo nós sejamos gratos, porque eu entendo que esta é uma necessidade nossa em todo o tempo, ele cita duas outras características que devem ocupar o nosso coração em todo o tempo. Ele diz: regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Parece que são três imperativos que dizem regozijai-vos sempre, orai sempre e agradeçam sempre. Meus irmãos, é interessante notar que a recomendação aqui não é apenas regozijar, não é apenas orar ou apenas em tudo dar graças. Mas ele está falando desses qualitativos, ele está trazendo fatores que indicam constância, perseverança, intensidade, comprometimento e fidelidade em nosso relacionamento com Deus. E isso passa por três ideias. A primeira, a adoração. Regozijai-vos sempre no Senhor. A igreja precisa estar sempre em adoração, estar sempre alegre no Senhor. A igreja precisa estabelecer momentos de comunhão constante com Deus. E aí é constante mesmo. Orai sem cessar. E a igreja precisa cultivar esse espírito de gratidão. Em tudo, dai graça. Mas como isso é possível? Alegrar, orar e agradecer em todo tempo? Como nós podemos cumprir com essas recomendações? Como nós podemos estar sempre alegres, orar sem cessar e regozijarmos sempre no Senhor? Querido, só é possível se nós entendermos que, na verdade, esses pressupostos, eles são encontrados na pessoa de Cristo. Nós entendemos que a verdadeira alegria, ela está em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, o capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o nosso contentamento pleno, real, verdadeiro, ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, querido, ele não se limita à circunstância. E o apóstolo Paulo fala isso com tanta propriedade, porque o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele estava preso, ele estava alegre. Ele estava visitando as igrejas, ele estava alegre. Ele estava distante do povo, sofrendo naufrágios, ele estava alegre. A alegria, querido, em Cristo Jesus, ela é ultra circunstancial. E como nós precisamos disso em tempos assim, tempos difíceis, tempos de medo, tempos de incerteza, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma outra recomendação é esse tempo com Deus de oração. Orai sem cessar. O apóstolo Paulo nos convida a que a gente cultive uma vida de comunhão com Deus. Queridos, é impossível viver uma vida de contentamento pleno se nós não desejamos manter em Cristo uma comunhão constante. Que a sua oração seja constante, que a sua vida devocional seja constante. Quando o apóstolo Paulo está dizendo orai sem cessar, ele não está dizendo que em todo tempo nós devemos estar com os nossos joelhos dobrados ou com o nosso coração em prontidão para fechar os olhos e orarmos. Não. Ele está dizendo que nós devemos cultivar uma vida e um relacionamento que seja contínuo com Cristo. Sempre, constante. Querido, se você consegue adorar a Deus, entendendo que este Deus é a base da sua alegria, se você consegue entender que esse Deus é o Deus que você tanto necessita e é nele que você encontra refúgio e fortaleza para os dias difíceis, estabelecendo assim uma comunhão constante com ele, orando constantemente sem cessar. A terceira e última recomendação: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Eu não tenho dúvida de que ela vai se cumprir. Pessoas
que entendem que Cristo é a sua alegria, pessoas que entendem que se tem uma necessidade hoje constante de se ocupar com Cristo, nosso coração, tendo uma vida constante de um relacionamento com Ele, eu não tenho dúvida de que serão pessoas gratas ao Senhor. Que venham tempos difíceis e que o Senhor nos ajude e trabalhe o nosso coração para que nós tenhamos a disposição constante de agradecê-lo em todo o tempo. Deus o abençoe, o Senhor fale ao seu coração. Aqui é apenas um tempo breve, mas convido a você que leia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e cultive em Deus um relacionamento profundo com Ele. Deus o abençoe, que a carga que está muito pesada, o Senhor tire dos seus ombros e traga para você alívio nesses dias difíceis. Um abraço, fique na paz de Cristo Jesus.